Olá, igreja! Estamos aqui para mais um dia dos nossos 10 dias de clamor, clamando para que sejamos usados pelo Espírito Santo. Ontem já estudamos sobre os dons do Espírito, e hoje vamos fazer a segunda parte desse tema que é tão importante, sobre os dons. E o nosso texto principal dessa mensagem é Mateus 25, a partir do verso 14 até o verso 30, que vem falando sobre a parábola dos talentos, né? E provavelmente é uma parábola conhecida, uma passagem conhecida sua, mas eu vou destrinchar um pouco aqui o texto, não vou lê-lo, eu espero que você leia em casa, que você se deleite na palavra do Senhor neste dia. E como vocês sabem, a parábola dos talentos é um senhor que vai fazer uma viagem longa e deixa os seus servos cuidando dos seus talentos, e quando retorna, ele faz a prestação de contas, né? E aqui nós temos dois grupos de pessoas, os que foram diligentes e de fato fizeram esse senhor ter mais riquezas, né? Multiplicar os talentos que foram ali atribuídos a eles, e também aquele que ficou com medo. O que isso traz para nós hoje, como cristãos, como servos de Deus? Lembrando que essas passagens vêm falando sobre o reino de Deus. E quando a gente fala sobre dons, talvez você deve estar pensando, cara, mas eu não tenho dom nenhum. Deus não me deu dom, o Espírito Santo não distribuiu esse dom para mim, porque eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Bom, talvez você não tenha nenhum desses dons que eu acabei de citar, mas provavelmente você tem um dom. E esse todos nós temos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus transformou a tua vida? Se Jesus transformou a tua vida, você tem o dom de testemunhar. Sabe, é muito difícil você contar a história dos outros, mas contar a sua história é muito fácil porque você viveu ela. Então, talvez esse possa ser o teu único dom, coisa que eu duvido demais. Mas se for o teu único dom, é aquilo que Jesus te chamou para fazer. Testemunhar sobre aquilo que Jesus fez na tua vida, a transformação que aconteceu. Mas eu queria destacar hoje com vocês 3 tópicos aqui sobre o dom. Primeiro deles é: todo cristão deve ser um missionário. O segundo, o uso dos dons mede o nosso caráter. E o terceiro, os servos fiéis serão recompensados. E o primeiro deles, todo cristão deve ser um missionário. Lá no Desejado de Todas as Nações, na página 128, diz que todo verdadeiro discípulo, ele nasce no reino de Deus um missionário. Então nós temos essa missão. Relata que os anjos queriam fazer essa missão, mas Deus, Jesus, nos confiou essa missão de levar a mensagem, de testemunhar sobre o amor dele a nós, seres humanos. Então você tem que ser um missionário do reino de Deus. Tá? E essa parábola ela nos traz uma lição como professos, né? E discípulos de Cristo. E como somos discípulos, Deus ele sempre vai depositar nas nossas mãos os seus talentos, os seus dons. O Espírito Santo, ele é quem vai distribuir esses dons. E nós, como servos, como temos essa missão, nós devemos multiplicar esses dons e fazer mais e mais pessoas aceitarem esse Jesus, ou, na verdade, não é o nosso papel, né? O nosso papel é só levar a mensagem. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Que você possa se deixar ser usado. Que você, de fato, entenda que você é um missionário no reino de Deus. Amém? O segundo é o uso dos dons mede o nosso caráter. De que forma os dons medem o nosso caráter? Bom, na parábola nos fala que esse Senhor entregou os dons e uns foram obedientes e diligentes e fizeram a multiplicação e outros não, tá? Primeira lição que a gente pode tirar, né? E aí vamos para o terceiro que não conseguiu multiplicar esses talentos, esses dons. Ele ficou com medo e o que ele fez? Ele escondeu o seu talento. Todo talento escondido, todo dom que ele não é desenvolvido, não serve para nada. Não produz fruto algum. E como que eu sou conhecido como um servo de Deus, como um cristão, se eu não produzo frutos? Né? Fique para sua reflexão nesse momento.
Já os outros trabalhadores que ganharam os seus dons, eles diligentemente, rapidamente, não esperaram para desenvolvê-los. Sabe, eu lembro da primeira vez que eu fui dar um estudo bíblico. E a primeira vez que eu fui dar um estudo bíblico, cara, eu tava nervoso, porque eu tava com medo de não saber explicar os assuntos. E aí eu também, né, através do Espírito Santo, tive um pouco de sabedoria. Eu falei, cara, para quem que eu vou falar que seja, sei lá, que me dê menos vergonha ou que me dê menos nervosismo na hora? E eu falei, eu vou pregar para minha família. E aí eu fui dar um estudo para os meus primos. E aquilo ali foi o remédio para mim. Como eu já estava acostumado a falar com os meus primos, e aí eu, né, cheguei para eles, eu queria estudar a Bíblia com vocês e tal, e eles aceitaram, e aí a gente começou a estudar. Sabe? A gente fica com medo de muita coisa, mas esquece que essa é uma missão dada pelo Espírito Santo. E uma frase que eu acho que eu vi essa semana, ele diz que Deus, ele capacita os disponíveis. E se você estiver disponível, Deus ele vai te capacitar, o Espírito Santo te usará para fazer a tua missão, a missão que foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na ascensão dele para os céus. E a terceira parte, para finalizarmos aqui, os servos fiéis serão recompensados. Sabe, talvez você não tenha esse tanto de dons, como a gente já falou de alguns aqui, mas se você tiver um e usá-lo de forma sábia, pedindo sabedoria do Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai multiplicar os teus dons. Assim como aconteceu com os 2 primeiros servos, que foram fiéis. Sabe, quando Deus te dá um dom para desenvolver, Deus ele está te dando a oportunidade de você mostrar a tua fidelidade a Ele. E quando você é fiel, Deus ele te recompensará. Assim como aconteceu com os 2 servos, que recebendo os talentos multiplicaram e entregaram muito mais para o seu mestre. O que aconteceu? No final da parábola, fala que o mestre falou, servo bom e fiel. Entra para festejar comigo, pois a festa é para quem é fiel. Jesus hoje está te convidando para usar os dons e os talentos que você tem, que o Espírito Santo te deu, para que você faça parte dessa festa linda que acontecerá quando Jesus voltar. Sabe, eu separei aqui um resumo final sobre o dia de hoje. E esse resumo é: Deus te deu dons, não para esconder, mas para servir. Esse é o papel dos dons. O papel dos dons não é para te exaltar, mas para servir aos outros. Esse é o papel dos dons. O Espírito Santo, ele vai te capacitar. Independente de você se achar capaz ou não, quem vai te capacitar é o Espírito Santo. Não para o teu conforto, mas para a missão. E o último é: a fidelidade no pouco prepara você para o muito no reino de Deus. Então, com isso, eu encerro a minha participação no dia de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. E convido você a fechar os seus olhos nesse momento e a gente fazer uma oração ao Senhor. Oremos todos juntos. Amado Deus, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu enxergastes algo em nós que talvez nós não enxergamos, uma capacidade que nós nem mesmo talvez acreditamos. Mas sabemos que o Teu Espírito nos capacitará em toda a missão, em tudo aquilo que Tu colocaste em nossa mão. Senhor, se em algum momento nós fomos negligentes, nesse momento pedimos diligência, Senhor, para usarmos os dons que Tu colocaste em nossas mãos, para levar o Evangelho adiante o mais rápido possível, Senhor, porque nós almejamos de fato fazer parte dessa festa que está sendo preparada e vivemos eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus. É a nossa maior recompensa, Senhor. Então fica conosco, esteja com essa pessoa que acabou de ouvir essa palavra, que o Teu Espírito visite ela neste momento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.